E aí galera, tudo bem com vocês? Como vocês viram pelo título, né, a ideia do vídeo de hoje é falar sobre jogadores que estão em final de contrato em seus clubes atuais, que eu considero que são jogadores interessantes e poderiam ser contratados de graça pelo Cruzeiro para a temporada 2025. Por que eu botei essas aspas forçadas aqui? Justamente porque não existe contratação de graça, tá? Quando o jogador está em final de contrato com o clube, normalmente ele de certa forma vende o próprio passe para um novo clube, né, através de um pagamento maior de luvas, que é aquele bônus por assinatura de contrato. Recentemente nós vimos algo específico com o Gabigol, né, que queria ali vender o próprio passe ao Flamengo, digamos assim, por um valor de 7,5 milhões de euros, mas isso é praxe com qualquer negociação, viu gente? O atleta que está em final de contrato com o clube, você não tem que pagar uma taxa de transferência para o clube, você precisa pagar um pouco mais para o próprio jogador para convencê-lo a trazer, tá? Mas a ideia vai ser uma lista então de jogadores que estão em fim de contrato e que eu acho que o Cruzeiro poderia buscar nesses moldes de negociação. A gente já vai passar para os nomes, mas já de início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários aí para deixar a sua opinião sobre cada um dos jogadores, se tiver outros nomes a sugerir também fica à vontade. E se você gosta de apostas esportivas, eu te recomendo a utilizar a Betfair, que é a única casa de apostas que efetivamente investe no Cruzeiro, né? É patrocinador master do clube, apoiador aqui do canal também, e tá com uma promoção muito interessante para o jogo do Brasil nesta noite de quinta-feira. Chile e Brasil se enfrentam pelas eliminatórias e a mega cotação da Betfair é de 2.0 para vitória do Brasil, tá? Independente de gols marcados, se o Brasil ganhar, você tem essa mega cotação 2.0. E uma novidade desse tipo de aposta é que a Betfair vinha trabalhando já há algum tempo com essa lógica de mega cotação, mas sempre num valor máximo de R$10, né? Você fazia ali uma aposta de R$10, se desse bom, você teria 20. E agora esse limite foi aumentado, tá? Você pode fazer uma aposta de até R$25. Então se você jogar 25, o Brasil ganhar, você vai ter 50, tá? Aí assim, a gente pode considerar que o Brasil é favorito, não que o Brasil esteja jogando muito bem, é porque o Chile tá realmente muito mal, tá? Então se você acha que vale a pena fazer uma fezinha na seleção brasileira, aproveita aí o link da descrição, é uma promoção válida para novos clientes e também para clientes já cadastrados. Sempre importante, hein, galera? Apostar com responsabilidade para que você possa se divertir. E vamos à lista, então, com os jogadores em final de contrato que eu acho que seriam contratações interessantes para o Cruzeiro. Antes de mais nada, tem dois nomes muito óbvios, né, que já foram falados aqui mesmo no canal 6x1, em outras oportunidades também, de jogadores mais famosos. Um é o Oscar, que está em final de contrato lá com o Xangai da China, e o outro é o Gabriel Barbosa, o Gabigol, né, que está em conversas aí, renova com o Flamengo, não renova com o Flamengo, interesse do Palmeiras, enfim. São dois jogadores que eu não vou considerar, não vou falar muito sobre eles na lista, porque não precisam ser apresentados, todo mundo conhece esses jogadores. O Gabigol, atacante do Flamengo, que eu acho que seria até uma aposta interessante. O Oscar Meia, que está lá no futebol chinês, que eu tenho mais ressalvas justamente porque são 7, 8 anos jogando na China, né? Não tem como a gente afirmar qual é o nível de comprometimento, nível técnico, físico desse jogador depois de passar tanto tempo num futebol pouco ou nada competitivo, tá? São muitas temporadas por lá e o Oscar é um jogador muito caro, né? O salário dele atualmente ultrapassa 10 milhões de reais por mês, então assim, custo-benefício para encaixar é muito difícil. No caso do Gabigol também é um jogador muito caro, mas esse eu gosto um pouco mais porque eu gosto de pessoas que fazem gols, né? Embora exista o risco de você contratar o Gabigol e vir só o Gabi, né? O gol ficar para trás, como aconteceu, né? Digamos aí que de 1 ano e meio para cá o Gabriel não tem rendido muito no Flamengo. Mas então, só para pontuar, esses dois nomes estão no mercado, mas eu não vou falar muito sobre eles, tá? O que tinha para falar já ficou por aqui. E eu começo a lista com o lateral direito, Ivan Ramírez, paraguaio de 29 anos, que defende o Libertad. Nesta atual temporada ele jogou 38 partidas, marcou 1 gol e deu 4 assistências. Uma delas inclusive para o gol de Roque Santa Cruz, né? Cruzeiro 1, Libertad 1, partida no Mineirão, foi cruzamento dele para o gol de cabeça do Santa Cruz e ele fez outros cruzamentos muito interessantes, né? Um outro que o Santa Cruz cabeceou na trave, criou jogadas de perigo também, salvo engano aquela que o Cássio faz uma defesaça também passou pela construção dele. É um lateral que ofensivamente se destaca bastante, tá? No meio do ano agora o Botafogo mostrou interesse na contratação dele, o Libertad exigiu o pagamento da multa rescisória, por isso que a situação não caminhou e o Botafogo acabou gastando muito mais no Vitinho, que é um jogador tecnicamente melhor, mas que foi muito mais caro também, tá?
Então eu considero o Ivan Ramírez uma opção interessante, porque vejo nele características parecidas com as do William, que é o nosso titular na lateral direita. Eu acho que o Ramírez tem alguma dificuldade no posicionamento defensivo, tá? Mas ele é um lateral que tem boa técnica. Inclusive ele teve uma passagem em 2022 no Campeonato Argentino e ele jogou muito bem. Ele deu 8 assistências na temporada. É um lateral que tem, assim, e eu vou lembrar um nome aqui para quem é mais antigo, né? Ele lembra um pouquinho, tá, gente? Só um pouquinho. Tiki Arce, né, que jogou muito tempo no Palmeiras, jogou no Grêmio, Cruzeiro tentou por muito tempo trazer o Arce e nunca conseguiu, que era um exímio cobrador de bolas paradas. Eu vejo alguma virtude no Ramírez parecida com relação a cruzamentos, tá? Na bola parada nem tanto, mas ele é um lateral que cruza bem com o pé direito e também com o pé esquerdo, sem nenhum tipo de lá ele, por favor, tá, gente? Falando apenas nos aspectos futebolísticos. Então, tá em fim de contrato, poderia vir de graça, o salário certamente não é muito alto, afinal ele tá jogando no futebol paraguaio, né? Acho que ainda tem alguns anos aí de bom futebol, seria um nome a observar, tá? E é um jogador que está sempre envolvido com a seleção paraguaia também. Outro lateral direito, hein? O Dieguinho, de 28 anos, vai completar 29 esse ano. Ele atua no Goiás, pode ser volante ou meia direita. Tem 45 jogos em 2024 com 1 gol e 2 assistências. Aí você vai falar, pô, Emerson, pelo amor de Deus, tá sugerindo jogador de Série B? Bom, para quem não acompanhou o futebol do Dieguinho, né? Ele é um jogador que sobe naquele Goiás de 2021, né, que disputou a Série B junto com o Cruzeiro, na época jogando como um meia-direita em muitas oportunidades, em outras como lateral. Ele jogou muito bem a Série A de 2022. Em 2023, ele teve uma queda de produção, até porque os caras acharam que era uma boa ideia improvisar ele na lateral esquerda, e lá ele teve dificuldades, mas como volante, sempre foi um jogador que regulou bem. Lateral direito, tem jogado muito bem nessa temporada de Série B, inclusive. É um lateral que eu vejo muito mais virtudes defensivas nele, tá? E é um jogador polivalente, né? Como eu já citei aqui, que pode jogar em algumas outras funções também. É um jogador muito confiável. Você olha, inclusive, as estatísticas dele. São muito boas na questão de disputas de bola ganha, né? Pelo alto ele tem uma limitação, um jogador mais baixo. Mas as disputas ali, ele recupera muita bola. É um jogador que é driblado pouquíssimas vezes, tá? E acho que é um cara que, como tá jogando bem no Goiás há pelo menos 4 anos, é um jogador que merece dar esse salto para um clube maior. Teve especulação de vários outros clubes de Série A dele nas últimas temporadas, interessados no futebol dele, e ele nunca saiu porque o Goiás é osso duríssimo, tá? Para fazer negociação, né? Quem tentou tirar o Tadeu de lá sabe disso. Então o Diego é um jogador que eu vejo qualidade técnica para se integrar bem nesse elenco do Cruzeiro, e eu tô focando aqui em jogadores para posições carentes, né? A gente sabe que a lateral direita é problemática no Cruzeiro, e eu acho que o Dieguinho, ele não é tão parecido assim com o William, mas é um lateral defensivo, né? Que tem aí essa capacidade de recuperação de bolas e seria um jogador bem confiável para se ter no elenco, tá? E é um jogador adaptado à Série A, acho que não teria o menor problema também. Gosto muito do futebol dele, acompanho há alguns anos, e agora podendo trazer de graça é um que eu gostaria. E certamente o salário bem dentro da realidade também, seria uma contratação até tranquila. Rodriguinho, meia do América Mineiro, de 21 anos. Nessa temporada 2024 ele soma 19 partidas até o momento, marcou 4 gols e deu 3 assistências. O Rodriguinho é um jogador que eu gosto muito, especialmente de ter visto várias partidas dele jogando no Sub-20 do América, né? O Cruzeiro e a América fizeram alguns duelos ali, 2020, 2021, e o Rodriguinho normalmente jogava muito, tá? Muitas vezes fazendo o papel ali de um camisa 8, às vezes jogando como um meio-campista aberto pelo lado direito. Agora, mais recentemente, nessa Série B, ele tá jogando até de ponta esquerda. E no Campeonato Brasileiro do ano passado, ele jogou 20 partidas da Série A, tá? Que o América foi rebaixado, mas o Rodriguinho foi um dos jogadores que se salvou, inclusive. Salvo engano, ele marcou 2 gols e deu 3 assistências na Série A do ano passado, jogando a maior parte do tempo como um ala direito, tá? Não era um lateral, era muitas vezes num sistema de 3 zagueiros, mas ele jogava como ala direito. Eu penso no Rodriguinho como opção para lateral direita? Não, eu penso nele como opção para meio campista, tá? Ele pode fazer o papel de um 8 ali, um papel meio Matheus Henrique, talvez um pouquinho mais ofensivo, pode ser uma alternativa para a camisa 10, pode jogar pelos dois lados, tem jogado muito bem no América, inclusive, e é um jogador que tem muita qualidade técnica. Aí você fala assim, bom, beleza, mas o América não negocia com o Cruzeiro. Mais um motivo, pô, ele tá em final de contrato com o América, a gente pode tirar esse jogador de lá de graça, e não é pela rivalidade, né, que o América alimenta muito contra o Cruzeiro, é porque o cara é bom, tá? Ele é bom jogador, o América tem uma base que revela jogadores de qualidade,
Gosto muito desse atleta, tá? Se for possível trazer aí, acho que ele seria muito útil no plantel do Cruzeiro e não tiraria espaço do Japa, do Josefer. É um cara, inclusive, que eu acho que jogaria mais ofensivo ali no campo. Fez até um gol de falta muito bonito recentemente, né? É um cara que eu acho que tem muito potencial. Se o Cruzeiro pudesse trazer, seria uma ótima jogada. Matias Rojas, meia paraguaio de 28 anos que está no Inter Miami. Em 2024 ele soma 18 partidas pelo clube, marcou 8 gols e deu 2 assistências. O Matias Rojas é um atleta mais conhecido, né? Teve uma passagem pelo Corinthians aí que foi muito mal sucedida, né? Ele jogou 30 partidas pelo Corinthians, não fez gol, deu 3 assistências. E aí você fala, pô, Emerson, o cara tá jogando no Inter Miami, não vai vir pro Cruzeiro. Então, galera, o salário do Matias Rojas no Inter Miami, ele é bem baixo, tá? Até comparando aí com o futebol brasileiro. E por que ele tem esse salário baixo? Porque o Inter Miami tem jogadores muito renomados, né? Como o Messi, como o Luis Suárez. E tem ali aquelas lógicas lá do futebol norte-americano que você não pode sair pagando salário absurdo mesmo que você tenha dinheiro, né? Tem que cumprir uma série de limitações. Então o Matias Rojas foi para lá com um salário bem mais baixo. Ele tem opção de renovação de contrato para 2025 e também para 2026. Mas até o momento essa opção de renovação ela não foi executada, nem por ele, nem pelo clube, tá? Então é um jogador que está de bobeira no mercado. Se o Cruzeiro quiser entrar em contato com os representantes do jogador e trazê-lo para o ano que vem, o Cruzeiro pode trazer sem precisar pagar nada necessariamente ao Inter Miami. Ele é um atleta livre, tá? É um jogador que no Corinthians, né, chegou ali camisa 10 e tudo mais. Ele pode ser uma opção para camisa 10, mas eu gosto mais dele jogando aberto, como meia pela direita. Ele é canhoto, bate bem na bola, né? E assim, acho que no Racing, que foi o momento que ele mais brilhou, ele jogava como um meia atacante ali pela direita, puxando para dentro, finalizando, às vezes dando assistências também. E lá no Inter Miami ele tem jogado até fazendo um papel mais de volante, né? Como um meio-campista mais recuado, até porque tem uns bichão lá na frente, né? Que ali o Matias Rojas é melhor jogar um tiquinho mais recuado ali. E ele ainda tá fazendo os golzinhos, né? São 10 participações em gol em 18 partidas, até porque o futebol dos Estados Unidos ele é mais bora, né? É um futebol menos preocupado na parte defensiva. Mas eu gostaria do Matias Rojas como opção para jogar pelo lado mesmo. Acho que seria um meio atacante interessante para se ter aí pelo lado direito. Tá livre no mercado, tá de bobeira, por que não tentar, tá? Eu acho que sondar aí qual que seria a pedida salarial dele, né? Lembrando que ele tá recebendo, ou tem uma grana absurda para receber do Corinthians, porque ele tinha um salário bizarro, um salário que ninguém queria pagar, o Corinthians topou pagar, não deu conta, ele saiu de graça na justiça, né? E o Corinthians tem uma dívida importante. Eu acho que por isso mesmo ele aceita receber menos aí do futebol norte-americano, talvez ele queira renovar por lá, não sei qual que é a intenção do jogador. Mas o contrato tá acabando, é bom de bola e acho que ele seria um cara interessante para trazer sem o protagonismo que o Corinthians trouxe. O Corinthians trouxe falando, Rojas, resolve. Não acho que seja esse o caso. Acho que ele poderia dividir ali essa responsa com o Matheus Pereira, com os atacantes. Acho um bom jogador, tá? Gosto do Rojas. E um meia que joga mais pelo lado esquerdo e me agrada é Matias Vargas. Ele pode ser um ponta ou um camisa 10, tem 27 anos, tá em fim de contrato com o Xangai Port da China. Em 2024, soma 29 jogos, 12 gols e 11 assistências. Os números do Matias Vargas são muito bons na atual temporada, mas a gente tem que fazer aquela ressalva, tá jogando na China, o nível do futebol chinês atualmente é uma grande porcaria, tá? E ele veio de temporadas anteriores bem abaixo, inclusive, temporadas que ele fez tipo um gol na China, muito pouco, né? Mas antes disso, né, Matias Vargas era um jogador de muito destaque no Vélez, tá? Tava jogando muito e ele ainda é jovem, né? Tem 27 anos, tem muita lenha para queimar. Ele foi comprado pelo Espanyol da Espanha, da cidade de Barcelona, por mais de 10 milhões de euros. Chegou lá com uma grande aposta, teve uma dificuldade de adaptação, o time foi rebaixado para a segunda divisão espanhola. Ele não conseguiu vingar na Espanha, mas ele teve uma passagem no futebol turco, foi no Adana Demirspor, eu tava checando ali o nome do clube enquanto começo a ouvir pingos de chuva, seja bem-vindo a chuvinha, tá? Mas o Matias Vargas teve uma passagem de 18 participações em gol lá no campeonato turco, que é um campeonato de um nível mais interessante que o chinês. Tá jogando muito bem ao lado do Oscar, inclusive, né? E ele é o cara que joga mais como um ponta esquerda, mas puxa pra dentro, faz boas tabelas. É um jogador muito criativo, tem um passe diferente, acho uns passes muito legais, um jogador que tem boa técnica, tá? E eu acho que caberia muito bem, né? Tipo, digamos a gente ter aí o famoso ponta construtor. Ele é um pedreiro? Não, gente, um ponta que constrói jogo, né? Ele não é um jogador tão rápido, tá? Ele não é tão ponta assim, mas é um jogador bem inteligente, né? E pensando aí, Matheus Pereira de camisa 10 ali, não acho que Matheus Pereira, Matias Rojas e Matias Vargas, os três meias, eu acho que aí ficaria
faltando velocidade, mas às vezes dividir, né, ter dois meias na construção, um mais pela direita, um mais pela esquerda aí, é interessante, tá? Matias Vargas é bom jogador, eu gosto muito dele desde a época de Vélez, né? Queria, inclusive na época que o Cruzeiro trouxesse, era muito caro naquele momento. Agora o contrato tá acabando. O salário não é baixo, tá? Mas acho que é dentro dessa nova realidade financeira do Cruzeiro que é proposta pelo Pedro Lourenço, tá? Então é um nome que eu gosto bastante, tá? Se for possível trazer, que venha. E o último também é ponta esquerda, Joaquim Lavega, jogador de 19 anos que atua no River Plate do Uruguai. O contrato dele termina agora em dezembro, ele tem 27 jogos na temporada, fez 10 gols e deu 5 assistências. Eu confesso que eu não conhecia esse jogador, tá? Eu tava dando uma pesquisada aí nos atletas em fim de contrato, cheguei nesse cidadão, aí comecei a procurar, falei, ué, mas esse cara tem números muito bons. De onde esse cara brotou, quem que esse cara é? E assim, vendo vídeos, uma série de materiais que a gente tem aí, esse moleque é bom, viu? Ele é promissor. Ele lembra um pouquinho a Arrascaeta na questão física, é um jogador bem mirradinho ali, tem que desenvolver muito nesse aspecto, mas são 19 anos, 15 participações em gol em 27 rodadas. Ah, no Campeonato Uruguaio. O Campeonato Uruguaio revela jogador bom pra cacete, né? Tem muito jogador bom saindo de lá. Pode ser ponta, pode ser um segundo atacante, é um cara que tem uma qualidade bem legal, inclusive foi convocado para a seleção uruguaia, tá? Marcelo Bielsa tá vendo potencial nesse atleta, inclusive. Acho que é um nome assim que qualquer clube brasileiro tem obrigação, você não precisa ser muito inteligente para você fazer um scout como esse que eu fiz aqui, achar jogadores que têm boas participações em gol, e é um cara assim, habilidoso, ele é tratado como uma joia no futebol uruguaio há muito tempo, tá? Desde sub-15, joga aí nas categorias de base do Uruguai, e é um garoto que, ó, gostei muito, joguem inclusive no YouTube que vocês vão ver bons lances dele, que tem até personalidade, né? Por exemplo, atualmente ele é o cobrador de pênaltis do time, um moleque de 19 anos, bate bem inclusive, tá? Cobranças firmes aí, não é aquele tipo de jogador que parece ter dó de goleiro não, tá? Então gostei muito, guardem esse nome aí, ó, Joaquim Lavega, gostei muito do rapaz, dei uma googleada aí que eu acho que vocês vão curtir também. Ô Alexandre Matos, buzina meu filho. Esses são os 6 nomes que eu separei que eu realmente gosto, tá? E eu criei uma espécie de lista B, que eu coloquei mais 4 jogadores aqui, que particularmente eu não sou fã, eu não traria, tá? Na verdade um deles eu até gosto mais, mas é para uma posição que a gente não precisa, que é volante, tá? Mas só passando rapidamente sobre outros 4 jogadores que a gente pode completar aqui um top 10, mas fazendo essa ressalva, esses 6 que eu falei até agora eu gosto um pouco mais do que esses 4 últimos. O César Araújo tem 23 anos, é volante do Orlando City dos Estados Unidos. Na atual temporada, 35 partidas com 1 gol e 1 assistência. É um volante aí de bom passe, desarme. Tem estatísticas muito boas lá no futebol norte-americano, inclusive, tá? Como tá em final de contrato, a gente poderia trazer sem custos. A questão é que nós já temos muitos volantes, né? Então talvez não é um nome tão interessante assim a se buscar. Mas é jovem, jogador bem formado lá no Montevideo Wanderers, salvo engano, tá? Bom volante, jogador firme, tem um acerto de passes muito bom. É aquele volante que faz uma saída limpa, sabe? Não é o cara que vai ficar de presepada, de lançamento, de jogada muito espalhafatosa, mas é um volante bem firme, bem cumpridor aí, com boas métricas, né, para usar uma palavra do antigo técnico do Cruzeiro, tá? E é um jogador entre esses que estão livres aí, que eu acho que poderia ser uma aposta interessante pro Cruzeiro. O Gonzalo Tapia é um atacante de 22 anos da Universidade Católica do Chile. Na atual temporada são 31 partidas com 11 gols e 3 assistências. Ele é um cara que tem 1,84 m de altura. Nos últimos anos ele vinha jogando mais aberto como um ponta direita, tá? E ele não tinha números muito destacáveis. Essa é a primeira temporada melhor dele, assim, e ele tem atuado mais vezes como centroavante, né? Até por ter um porte físico mais interessante. É um jogador que tem força, tem velocidade, tá? É um atacante que me chamou a atenção por esse sentido assim e por estar em final de contrato, né? Então quando a gente pensa em uma aposta, como por exemplo o Grêmio apostou e trouxe o Aravena, né? Até gastando inclusive uma grana, eu acho que esse menino Tapia aí seria um jogador a ser observado. Eu acho que ele tem qualidade e joga ali preferencialmente como atacante ou ponta direita, tá? E é um jogador que, assim como eu falei do Lavega, né, que chuta forte, eu acho que faz falta isso no futebol de hoje, né? Um bando de pé murcho do caralho. Eu acho que esse menino aí é um jogador que bate firme na bola, tem alguns gols bonitos dele aí, inclusive pelos YouTubes da vida. E para fechar, 2 opções de meia, que poderiam ser aí alternativas ao Matheus Pereira, reservas para o Matheus Pereira mesmo, tá? Não seriam necessariamente baratos, mas jogadores que têm alguma qualidade. O primeiro, Manuel Lanzini. Ele tem 31 anos, está no final de contrato com o River Plate
Plate e nessa temporada 2024 jogou 21 partidas, fez um gol e deu uma assistência. O Lanzini é um jogador mais conhecido, ele teve uma passagem pelo futebol brasileiro muito jovem ainda, né, na época pelo Fluminense, depois jogou de 2015 até 2023 no West Ham, teve momentos muito bons jogando na Premier League, mas assim, ele teve alguns problemas físicos, lesões, aí ele voltou pro River Plate ano passado. Havia uma expectativa que ele brilhasse com a camisa do River, o que não aconteceu. Tá? Ele tem, inclusive, em 30 jogos pelo River, só esse gol, só essa assistência. É muito pouco para um jogador que tem talento, mas não tem rendido grande coisa. Então eu confesso que até Caio Fábio, que falou desse nome aí, eu fiquei assim, Lanzini. Mas falei, não, cabe botar na lista porque é um meia, tem técnica, é um jogador que precisaria ser recuperado, né? Mas como está em baixa, apesar de estar jogando com alguma frequência no River, ele não tem números muito relevantes. Eu acho que o River não vai fazer muita questão de mantê-lo por lá. Então poderia ser um nome a ser estudado, tá? E é um jogador que tem grife, né? Eu sei que a torcida do Cruzeiro gosta de um famosinho, de uma grife, especialmente quando habla. E por fim, Vitor Bueno, de 30 anos, vinculado ao Cerezo Osaka do Japão. Em 2024 são 34 partidas com 4 gols e 5 assistências. Na última temporada, né, 2023 pelo Atlético Paranaense, o Vitor até jogou bem, né? Teve aí 20 participações em gol na temporada, 9 gols, 11 assistências, e é um jogador que tem uma qualidade ali na bola parada, né? Chuta de pé direito, sabe chutar com o pé esquerdo também, um de cada vez, né? Senão ele cai. Mas assim, poderia ser uma opção de meia. É aquela coisa, é o cara que eu queria ver no Cruzeiro? Não. É melhor que o Vital? É, mas não é muito difícil também, né? Mas enfim, o Vitor Bueno poderia ser então essa alternativa. O contrato dele lá no Cerezo Osaka acaba agora no final do ano. Mas esses últimos 4 nomes vocês viram que eu falei com um pouco menos de entusiasmo. Tá feita a lista, gostaria que vocês deixassem o like no vídeo, porque isso me ajuda muito. Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e deixa aí nos comentários também os nomes que você mais gostou, se você não gostou de nenhum, se tem algum outro nome para sugerir, também a gente troca uma ideia sobre isso, tá bom? E amanhã a gente volta com a rotina das lives de notícia aqui no canal 6x1. Então galera, muito obrigado, deixa o like, se inscreve, aqueles esquemas que vocês já estão acostumados. Hoje, excepcionalmente, então, não teremos live, tá bom? Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!